Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e vamos ler o versículo 20 deste capítulo. Gálatas 2, 20, diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa palavra não volte vazia, tanto no coração desses que ouvem presencialmente, como aqueles que ouvem através do vídeo, que em nome de Jesus, o Seu poder seja derramado através dessa palavra, Senhor, e que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração é que essa palavra ela encontre abrigo em nós. Temos anunciado Jesus semana após semana, e hoje a grande proposta do Espírito de Deus é que sejamos Bíblias andantes, não simples recitadores de versículos bíblicos. Isso aí a gente já ouve as pessoas fazerem demais. Mas quando eu trago essa mensagem, que sejamos Bíblias andantes, que possamos apresentar Jesus com as nossas próprias vidas. Esse é um grande desafio, principalmente quando a gente tem vivido momentos de extrema agonia, sobretudo dentro dos lares, dentro da vizinhança, no meio da parentela. É muito fácil você ser crente lá fora, você ser cristão lá fora, onde as pessoas não sabem onde o seu calo aperta. Mas nós somos chamados pelo Senhor a nos transformarmos em Bíblias andantes, a assumirmos a nova vida em Cristo, se é que se operou em nós uma verdadeira conversão. E eu, quando trago essa palavra, eu me incluo nela. Esse versículo citado, neste versículo, o apóstolo Paulo faz a grande revelação acerca do que se operou nele e nos demais regenerados pelo Espírito Santo de Deus em todas as épocas. E eu vou ler outra vez o versículo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Antes de começar o culto, eu conversava com as irmãs e trazia uma mensagem breve a respeito da minha própria vida, de onde eu vim, da família que eu vim, de tudo que eu vivi e de tudo que mudou a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus ele entra na nossa vida, de verdade, nunca mais seremos os mesmos, ainda que queiramos.
E eu queria chamar a atenção de vocês para 3 afirmações do apóstolo do versículo que nós lemos. Primeira, fui crucificado com Cristo. Todo verdadeiro cristão, ele foi crucificado com Cristo. A pergunta é: fomos crucificados com Cristo? Que essa resposta, que nós possamos dá-la diante do Eterno nos nossos momentos de oração. Segunda, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o momento onde nós mais necessitamos ouvir a palavra de Deus, o momento onde nós mais necessitamos que essa palavra faça a diferença, é na hora das nossas agonias mais profundas, na hora das perseguições. Nós estamos vendo hoje Gálatas 2:20, Josabete. E é nesses momentos em que nós paramos e nos perguntamos: Senhor, eu verdadeiramente me converti? Ou tudo isso não passou de um mero emocionalismo? A terceira afirmação do apóstolo Paulo no versículo é: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que nós tenhamos a plena consciência daquilo que Jesus fez por nós, de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele viveu. Aquela cruz era nossa. E aí eu queria trazer algumas considerações a respeito desse assunto. Tem um pensamento atribuído a Charles Spurgeon, chamado de Príncipe dos Pregadores, que diz o seguinte: sejamos Bíblias andando. Por isso que a mensagem, o título da mensagem de hoje é: que sejamos Bíblias andantes. O pensamento de Spurgeon é: sejamos Bíblias andando, aonde quer que estejamos. Aí você pode dizer: mas olha, está difícil demais ser Bíblia andando, principalmente no mundo que a gente está vivendo, com a vizinhança que eu tenho, com a parentela que eu tenho, com isso. Não interessa. Fomos chamados para ser Bíblias andantes, apesar de todos os pesares. E muitos acham que a conversão é sermos meros memorizadores de versículos. A coisa mais fácil do mundo é memorizar versículos. E o adversário é mestre em memorizar versículos. Ele conhece a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis e Apocalipse, e até se faz passar por um anjo de luz para confundir, se possível, até os eleitos de Deus. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, mais é necessário consolidar a nossa conversão. Creio que o que Spurgeon tinha em mente era a essência do versículo citado no início, ou seja, termos a nossa vida, ou melhor, a vida do Cristo pulsando em nós, através de pensamentos e atos concretos de amor, não apenas de palavras. E eu repito, ser cristão de palavras é fácil demais. O maior dos sermões é uma vida cheia de Deus, sobretudo fora das 4 paredes da igreja visível. Nós temos o ministério de doar cestas básicas.
No início nós distribuíamos pequenos textos bíblicos, mas hoje o grande desafio é que as sextas preguem. Ouviram? E tem um irmão querido que tem trazido inúmeras cestas, eu vou conversar com ele com muito carinho, e ele tem trazido textos para compartilhar nas cestas e tal, mas eu vou dizer a ele, o grande desafio nosso é compartilhar a palavra através das cestas, que as cestas falem por si. Esse é o maior sermão que a gente pode pregar. É uma vida cheia de Deus, sobretudo fora das quatro paredes da igreja visível. E esse é o grande desafio. Segundo lugar, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, morreu para a velha vida e ressurgiu para um andar em novidade de vida. O Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O céu para nós começa aqui, na perspectiva de um novo viver. Embora estejamos ainda no mundo, não pertencemos mais a ele. Somos andarilhos que caminham rumo à pátria celestial. E Paulo nos dá instrução a esse respeito, afirmando no versículo citado que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu pergunto, será que nós compreendemos a profundidade dessas palavras? Nós não estamos falando aqui de prosperidade, nós não estamos falando aqui de riquezas materiais. Se tivesse, talvez a igreja tivesse lotada. Mas estamos falando a respeito da verdadeira conversão. Por que então nos comportamos e agimos como se fôssemos armar tenda eterna neste lugar? Nós podemos sair daqui num abrir e fechar de olhos. Doida por isso estou eu. Em terceiro lugar, entendo que a mudança ocorrida foi no âmbito do nosso espírito recriado pelo Espírito de Deus. Contudo, ainda há uma caminhada de transformação que só será possível pela renovação da nossa mente exposta à palavra viva de Deus, sob o ensino contínuo do Espírito Santo de Deus. Ninguém do lado de cá está pronto. Se nós estivéssemos prontos, não estaríamos mais aqui. Este é um agir progressivo até chegarmos ao nosso lar celestial. É a trilha da sabedoria do alto, tomada pela nova criatura, que possibilitará o novo andar. Todos nós, no caso aqui presencialmente, todas nós estamos sendo trabalhadas pelo Espírito de Deus. Que nos deixemos trabalhar. Haverá dias que só a graça de Jesus para seguir em frente. Haja agonias, haja problemas, haja dificuldades, haja inquietudes, haja perseguições, mas tudo isso faz parte do trabalhar de Deus, do treinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação, ela é instantânea, mas a santificação é um processo contínuo até fecharmos os olhos nesta terra. Só os verdadeiramente salvos pela graça anseiam por uma nova e abundante vida. O apóstolo Paulo
continua o seu ensino sobre essa questão tão complexa, dizendo assim, o apóstolo Pedro, me perdoe, apóstolo Paulo: a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora vem o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 4:2, no mesmo Espírito, afirma a razão desse novo viver. Ele diz: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que já não fomos para casa, porque ainda tem o mover de Deus nos nossos corações, ainda há o que fazer em nós, ainda há o que precisa ser transformado em nós. E interessante que nós só enxergamos defeito nos outros, mas o Senhor está dizendo para nós hoje: você não se enxerga não? Me lembrei agora da minha mãe. Minha mãe amava dizer essa frase: você não se enxerga não? E eu estava, antes de vocês chegarem, eu estava contando a história da minha mãe, a história difícil de vida da minha mãe e tal e tal. E antes de partir, ela teve um encontro com Cristo. Meu pai, antes de partir, teve um encontro com Cristo. E glória a Deus que o Senhor me alcançou pela sua misericórdia. E esse texto do apóstolo Pedro deveria ser a verdadeira motivação de tudo quanto fizermos, mas será que sinceramente tem sido? Leia a Bíblia. Diga: Senhor, eu não quero prestar atenção ao que está acontecendo com aquele que está do meu lado, a não ser na perspectiva de ajudar, mas em termos de transformação, transforma a mim. Que o Senhor mude a mim. Que as pessoas, ao olharem para mim, ao olharem para vocês, elas possam ver Bíblias andantes, e que tudo isso seja para louvor e honra da glória do nosso Deus. O que é que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, isto será eficazmente possibilitado aos que verdadeiramente foram regenerados pelo Espírito eterno do Deus vivo. E é o autor de Hebreus que nos esclarece a esse respeito, dizendo: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Leia a Bíblia. Se deixe ministrar por ela. Desafio você a ler o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Faça grifos, faça anotações, faça perguntas ao texto e ore esperando que o Espírito de Deus responda às suas perguntas. E por último, a maior evidência de uma real regeneração é um viver consagrado ao Senhor, que em tudo possa glorificá-lo. É a vida do Cristo pulsando em nós que será percebida pelos que estão à nossa volta. As igrejas de multidão estão cheias, lotadas de muita gente vazia de Deus, porque tem sido prometido, a moeda de troca que tem sido prometida pela conversão são bens materiais, e não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem os bens eternos,
as riquezas eternas, que jamais se acabarão. E a grande proposta do Espírito para nós é que andemos em novidade de vida. Só crucificados e redivivos com Cristo seremos verdadeiramente Bíblias andantes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma de vocês, e que essa palavra ela reverbere nos seus corações, em nome de Jesus. Amém.